Eu vou perguntar ao deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, que conversa conosco nesse momento. Deputado, tu já andou, tem ou vai ter um Fusca na vida? Bom dia. Bom dia, Fábio. Alegria estar conversando contigo, com os ouvintes da Rádio Acústica. Sabe que meu avô tinha um Fusca. Ah, né? é? E ele tinha um carinho por aquele Fusca que ninguém podia entrar no carro, mas eu, como primeiro neto, tinha algumas regalias. Então ele me deixava entrar na garagem e brincar no carro dele. Então eu tenho aí grandes memórias afetivas aí desse carro, que é um símbolo do nosso país também, né? Bah, é muito interessante. Ô, Rodrigo, sabe que aqui nós temos... A gente começa a perceber que a gente gosta de Fusca. Meu primeiro carro foi Fusca... E agora nós voltamos a ter uma vontade de ter um Fusca aqui. Todo mundo da Acústica, nós transformamos ele num carro tipo Herbie, né? Mas com o logotipo da Acústica FM grudada nele, na nossa frequência. E muita gente se aproxima dele, tira foto, bate foto, porque o Fusca é uma coisa muito legal, né? E um dia um cara me disse isso, ou tu teve ou terá um Fusca na vida passando por ele. Ou Fusca, ou Kombi, Brasília, variante, essas coisas todas, né? Mas, e tu sabe que tem muita gente, cara, reconstruindo um sonho, daqui a pouco do neto, que era tu, de dar um Fusca pra gurizada que tá chegando agora. Tem muita gente high-tech hoje que tem um iPhone, tem um telefone de última geração, mas adora dirigir um Fusca. Então é bacana essa troca de informações que uma estrutura de um carro como o Volkswagen, como o Fusca, né? Na mão de jovens hoje andando, né? O Denilson, que é o nosso piloto aqui, que vai representar a Acústica FM lá no evento, diz que serão mais ou menos 1.000 carros dessa área do movido a ar estarão lá em Capão da Canoa. Viu que bacana, hein? Sensacional, né? Tem uma comunidade, né, muito grande aí no estado, no Brasil todo, que se identifica, que gosta, que curte, né, que vive essa questão da transformação do carro, da manutenção, da exposição dos carros, e que isso naturalmente chama a atenção, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que remete à memória afetiva de muitas pessoas. Isso... E legal é o seguinte, é um negócio, eu vou falar sobre um negócio de valor agregado muito interessante, que tu falaste sobre prestação de serviço, né? Nós temos oficinas em Camaquã especializadas em manutenção de carros a ar, como esse, como Fusca, Kombi, essas coisas. Nós temos empresas que revendem para o Brasil inteiro peças antigas de carro que estão desatualizados, saíram do mercado. Isso no Brasil inteiro fornecido. Nós temos empresas em Camaquã que fabricam peças para alguns veículos, para adaptar alguns veículos. Então, eu digo, é um negócio paralelo com qualquer outro negócio e isso movimenta, né? Tu vê, imagina 1.000 carros circulando na 101 ou na 290 para Capão da Canoa. Quanto isso vai movimentar em negócio, comida, bebida, gasolina, manutenção ao longo de um evento como esse, né, Rodrigo? Então é interessante. E tu que é um cara assim, que tem essa visão de empreendedor, de negócios, participou junto às secretarias aí de Estado, junto ao município também de Porto Alegre, isso é um empreendedorismo bacana da gente trabalhar sobre isso, né? Bom, mas eu quero te convidar o seguinte, o papo hoje, porque o Rodrigo Lorenzoni, que é conhecido meu de longa data, efetivo deputado estadual com a saída do deputado Lara. É isso, Rodrigo? Fábio, eu na última eleição, né, conquistei a condição de primeiro suplente, né, e na semana passada, a partir da cassação aí do mandato do deputado Rui de Garay, que era componente da minha coligação. Sim, foi Rodrigo. Sendo convocado aí para assumir o mandato e em respeito aos eleitores, né, de pronto aceitei esse desafio e já estou aqui trabalhando pelo nosso Rio Grande. Mas são 9 meses aí para trabalho e trabalho a gente sabe da tua força de vontade de representar aí o partido, representar o nome Lorenzoni também, que é muito forte no estado do Rio Grande do Sul. E nesses meses, assim, tu já trabalhou durante esse mandato em outras áreas aí, como deputado, inclusive, suplente. Mas o deputado suplente é um deputado, ele está indicado, teve voto, né, Rodrigo?
E agora nós teremos aí um final de governo, um final de mandato dos deputados, mas com muito trabalho, porque o governo, 10 meses é um monte de coisa, ainda tem que acontecer, né? E como é que você se posta a partir de agora como deputado já empossado, nesses 10 meses aí de mandato que tem pela frente? Bom, Fábio, ouvintes, com os mesmos compromissos, né, e os mesmos ideais aí que vem guiando o meu trabalho nos últimos anos, né, seja como secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, seja no período em que estive aqui na Assembleia Legislativa, seja agora, ultimamente, como secretário municipal em Porto Alegre de Desenvolvimento Econômico, né, na busca sempre de desenvolver o nosso Estado e gerar a oportunidade de emprego e renda para as pessoas a partir do empreendedorismo, né, que nós falávamos agora há pouco na questão dos automóveis, né? O Rio Grande do Sul é um povo que tem uma característica, uma vocação empreendedora fantástica, né, e que o Estado do Rio Grande do Sul, assim como o Estado brasileiro, a gente vem trabalhando para mudar essa realidade, se transformaram em estruturas altamente burocráticas e de pouca possibilidade de liberdade para os empreendedores fazerem seus negócios, né? Inclusive, na minha passagem anterior aqui pela Assembleia, fui autor da Lei da Liberdade Econômica. E em Porto Alegre, né, para o nosso ouvinte ter ideia, nós conseguimos regulamentar essa lei e hoje a capital do estado, 70% das empresas que atuam em Porto Alegre, fruto dessa lei, não precisam mais de alvará, de licença prévia da prefeitura, não existe mais a taxa do alvará. Porto Alegre é a única cidade no país em que é possível abrir uma empresa de baixo risco em 10 minutos, a empresa de atividade de baixo risco, né? Sim. Que são 566 atividades, em 10 minutos de forma gratuita, no aplicativo, no celular ou no computador. E o nosso desejo é que o Rio Grande do Sul inteiro, todas as cidades possam ter, né, estas possibilidades, estas facilidades e ajudar o Estado a se recuperar do ponto de vista econômico e do ponto de vista dos empreendedores nessa retomada pós-pandemia, né? Nós tivemos aí um ambiente em que, no meu entendimento, houve, né, um exacerbado fechamento das atividades econômicas e que acabaram colocando aí em baixa, né, centenas de milhares de CNPJs, e por trás de cada CNPJ há pessoas, famílias, e nós temos que trabalhar para melhorar o ambiente de negócio e facilitar o retorno dessas pessoas à atividade econômica. Exatamente. Deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, eu comecei a falar sobre o Fusca aqui e aí bate a ciumeira nos meus ouvintes aqui, né? Então a gente tem... Eu estou recebendo aqui do Antônio Lino, Pikachu, ele, só para mostrar o que é um negócio, né? A gente acha que vender um cachorro quente não é negócio, é um negócio que mexe com a economia. Ele tá mandando uma foto de um Corcel antigo dele, de 1974, que ele restaurou ele por completo aqui na cidade de Camaquã, e eu fico só para te ter uma ideia, olha o Não, nós estamos refazendo ele. Como o investimento ele pode ser feito em qualquer área da vida da gente. Nós estamos falando não abrir uma empresa em 10 minutos como vocês conseguiram fazer em Porto Alegre, desburocratizar, fazer com que aquela pessoa que venha empreendedora, que já é difícil tu querer arriscar, né, Rodrigo? Mas tu ter chance, o poder público te dá liberdade, não é um travador para te botar teu pensamento em andamento. E eu fico imaginando quantas coisas interessantes existem no estado do Rio Grande do Sul, que muitas vezes está na informalidade, porque as pessoas não querem enfrentar uma burocracia, né? Perfeito, Fábio. As pesquisas apontam que 60% daqueles empreendedores que atuam de forma informal é porque eles não conseguem enfrentar a burocracia ou suportar o custo para tu montar uma empresa, né? E quando nós estamos falando aqui de empreendedores e a Lei da Liberdade Econômica e essas ações que nós construímos aqui em Porto Alegre, que queremos agora ajudar e expandir para todos os municípios do estado, os mais beneficiados são os microempreendedores, os empreendedores individuais, porque o médio e o grande empreendedor, é evidente que eles vão ser beneficiados, mas eles têm condições, inclusive financeiras, de ter uma estruturação contábil e jurídica para dar suporte no enfrentamento à burocracia. Agora, o microempreendedor,
é ele que está ali empreendendo para sustentar a sua família. Então, para o ouvinte ter noção assim do impacto da liberdade econômica, a gente usando daqui um pouco o próprio exemplo dos veículos que nós estávamos conversando, né? Sim. Se um empreendedor de pequeno porte tem uma pequena garagem, né, em que ele quer abrir ali um negócio de retoque de pintura, por exemplo, Sim. especializado em Fuscas ou em Kombi, aqui em Porto Alegre ele abre sem pedir alvará para ninguém, sem pagar taxa nenhuma. Ele monta a empresa dele e começa a trabalhar a partir do momento em que o município entende que aquilo que o empreendedor está declarando é verdadeiro. A gente inverte a lógica. Então, no momento que ele declara que ele está abrindo uma oficina para fazer retoque de pintura numa área de até 200 metros quadrados, por exemplo, nós vamos acreditar nisso, o poder público. Né? Eu acho bacana. E tu sai daqui e tu coloca ele no mercado formal. Eu me lembro, uma das coisas aí, inclusive, que o teu pai, o Onyx Lorenzoni, tratou para tentar acertar isso, juntamente com o governador, com o presidente Bolsonaro, que foi sobre os meios de caminhoneiros, né? Quer dizer, eu digo não só caminhoneiro, mas tu tem um gigante mercado andando na informalidade. Se tu conseguir trazer o cara para formalidade, o Brasil, o Rio Grande do Sul, a cidade que nós estamos vendo, tu começa a enxergar quem são os empreendedores ativos, né? E tu dá a chance dele, daqui a pouco, poder ser um fornecedor para uma empresa que pede uma nota fiscal. Quer dizer, se tu não tem nota fiscal, muitas vezes, né, Rodrigo, tu não consegue fazer uma prestação de serviço, de um frete. Quer dizer, é tão emblemático isso para a pessoa ter chance de mostrar assim, ó, tá aqui o meu alvará, eu sou empreendedor, né? É interessante a simbologia e a satisfação, vou botar, para a pessoa que é empreendedor, né? Sem dúvida, e não tem nada mais libertador para um cidadão, para uma família, do que a sua independência financeira, né? E o Estado tem que ser um impulsionador disso, né? E no momento, como tu bem falaste, que nós conseguimos dar condições para o empreendedor se formalizar, né? Além de tudo que tu colocasse de forma precisa, concordo absolutamente com essas reflexões, nós damos condições desse empreendedor acessar crédito bancário, acessar programas de fomento que o poder público pode ter. Hoje, o microcrédito para os micro e pequenos empreendedores, os municípios, vários, já têm programas dessa natureza, as instituições estão fornecendo microcrédito. Então, nós damos capacidade, daqui a pouco, para aquela senhora, né, que tem lá o seu corte e costura, para aquela senhora, estamos falando de vida real, né? Sim, que vende água na sinaleira, conseguir ter uma condição de pegar um créditozinho para poder comprar uma máquina de costura nova, poder comprar uma batedeira nova, poder comprar embalagens para vender os seus produtos e agregar um pouquinho de valor ali, para poder ter o seu sustento da sua família, daqui a pouco vai contratar uma outra pessoa e prosperar na vida. É isso que nós temos que trabalhar para que as pessoas possam avançar e não sejam dependentes de programas assistenciais do governo. Os programas assistenciais eles têm que ser, quando necessário, uma plataforma de transição para que as pessoas possam depois, através do seu trabalho, ser livres junto com a sua família. Perfeitamente. Adorei a tua colocação e comungo com ela. A coisa social é para entrar e ter dia para sair. Esse negócio de permanecer é uma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar de assunto. Governador do estado renuncia, entra o vice-governador aí, que é o secretário Ranolfo, mas é um cara com uma experiência grande, teve uma atuação boa como vice, tranquilo, junto ao governador Eduardo Leite. Pergunta para ti, deputado Rodrigo Lorenzoni, essa transição para o Rio Grande do Sul, com uma coisa muito afinada entre governador e vice, eu acho que tranquilo para a transição até o final do governo, uma boa, né? O senhor, como deputado, qual é a sua percepção? Eu acompanhei, né, e acompanho o governo, né, no período em que estive deputado, depois fui secretário de Estado, né, por 2 momentos, na Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, depois na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado, e sem dúvida nenhuma há uma harmonia e uma afinidade, né, bastante interessante entre o governador e o vice, né? O vice-governador sempre participou de forma muito ativa das discussões, de forma participativa, né? Dos encaminhamentos das principais
reformas que o Estado fez, das principais pautas que o governo do Estado enfrentou, né? É um homem bastante equilibrado, de bastante diálogo, né? Com quem eu tenho uma boa relação e tenho muito respeito pela figura do vice-governador, né? Mas acho que a tendência é que a gente tenha uma continuidade tranquila, né? Agora, o que eu acho que será discutido, ou pelo menos deveria ser discutido aqui no parlamento e pela sociedade gaúcha, é o fato relevante de termos a renúncia de um governador do estado que foi eleito, né? E que ele renuncia sem ter um destino definido, né? Eu acho que isso é, no mínimo, curioso, né? Nós temos um governador que abre mão do seu mandato que foi lhe conferido pelo povo gaúcho, sem saber bem qual o seu plano, qual o seu direcionamento, né? Ontem, inclusive, ele fez a carta de renúncia dele, onde ele comenta que ele se afasta, né, do poder executivo do Estado para contribuir com o povo gaúcho, né? Mas eu me pergunto se tem forma mais nobre de contribuir com o povo gaúcho do que ser governador do Estado, né? Mas esse é um debate na esfera política que os próximos dias, os próximos movimentos vão fazer, talvez a gente entender melhor e a sociedade gaúcha entender também melhor qual é esse movimento que está sendo feito pelo governador Eduardo Leite. Deputado, o senhor já assinou ou vai assinar no PL essa transição de partido? Já fez, já consolidou a transferência para o PL? Já, estou filiado no PL, né? Me filiei no dia anteontem, né? E ontem aqui na Assembleia já entrei oficialmente integrando, né, a bancada do Partido Liberal aqui no Rio Grande do Sul. Bom, vamos falar um pouquinho de política, então, partidária agora. O deputado estadual Rodrigo Lorenzoni está acontecendo já as articulações políticas para ver quem serão os cabeças de chapa, quem serão suplentes, quem serão candidatos a Senado. O PL no Rio Grande do Sul definido está já com uma candidatura já posta de Onyx Lorenzoni. Pergunto o seguinte, quem mais se agregará nessa chapa, o senhor sabe? Quem mais outros partidos? Como está a formação de legenda para deputado estadual e federal também, Rodrigo? Bom, Fábio, nós temos, né, no PL um projeto, né, de mudança, né, para o Rio Grande do Sul. É um projeto que será encabeçado e liderado pelo ministro Onyx Lorenzoni, que nós queremos discutir uma verdadeira transformação do estado do Rio Grande do Sul, que tenha a sua ação política do Poder Executivo voltado para as pessoas, né? Eu acho que o estado não pode se limitar a olhar simplesmente para o seu caixa, né, ou para as suas corporações. É um estado que precisa olhar para as pessoas, a modelo do que o governo federal vem implementando no Brasil nos últimos anos, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro. E esse projeto, então, nasce em torno desses valores e dessas ideias, e no momento em que foi albergado, né, pelo PL, foi bem recebido pelo PL esse projeto, nós começamos a montar, então, um conjunto de líderes políticos, né, que tem identificação com esse projeto. Então, o PL, que era a 11ª bancada aqui na Assembleia Legislativa, hoje já é a 4ª, né, com 6 parlamentares. Na Câmara Federal também temos 6 deputados federais, passa a ser a maior bancada. Deu uma pequena trancada na internet nossa, deputado. Essa construção, né, partidária já nos dá uma condição de estrutura bastante sólida. Nós, evidentemente, estamos conversando muito porque há a intenção de construir um alinhamento nacional daqueles partidos que estão comprometidos com a reeleição do presidente Bolsonaro e que isso possa ser replicado nos estados. Então, o PL, o PSC, o Republicanos, o PP, são partidos com os quais nós temos conversado muito, né? Sabemos que o Progressistas tem a legítima, né, candidatura do senador Reis, mas isso não impede que possamos manter conversações, né?
assim como temos conversas avançadas aí com outros partidos, né, buscando a consolidação de uma grande aliança, o próprio PTB, que também está fechado, né, em apoio ao presidente Bolsonaro. Mas eu acredito, Fábio, que isso vai se intensificar agora nos próximos meses, a partir do fechamento da janela de mudança, né, partidária por parte dos parlamentares. E aí não tenho dúvida que nós teremos aí uma grande frente, né, defendendo esse projeto de mudança verdadeira da prática política do Rio Grande do Sul e que devolva ao Rio Grande do Sul um protagonismo que ele já teve no cenário nacional. Pois é, tô falando do ministro Onyx Lorenzoni, ele vai estar aqui sábado num evento que acontece aqui no Manise, com lideranças do movimento conservador, e justamente vai ser um evento interessante, né, para poder comunicar aos seus aqueles adeptos, aqueles fãs dessas ideias de mudança, de modo de vida, modo de pensar, né? E nós estaremos transmitindo esse evento aqui nas redes sociais aí do movimento. A Acústica FM presta esse serviço aqui muito bem, brilhantemente pela nossa equipe, e tentando divulgar cada vez mais movimentos interessantes. Sabe que ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma liderança de um partido até de oposição ao presidente Bolsonaro e ao governador Eduardo Leite. E eu fiz uma pergunta muito clara para essa liderança sobre uma nota, como é que ele poderia dar uma posição sobre isso, né? E ele disse o seguinte, que eu achei interessante: nós temos avaliar candidatos ou mandatários no governo federal ou governo estadual, não tendo na pauta corrupção. Então, olha só que interessante, né? Não é nem um belo serviço, mas tu não ter na pauta dos governos uma corrupção instituída para ele, oposição aos dois, ao governador e ao presidente, e ele diz que avalia muito bem os dois governos. Quer dizer que é interessante, nós tirando a palavra corrupção de um governo, dos governos, nós já ganhamos pontos favoráveis para poder acreditar que temos como eleger pessoas que, nas suas hóstias, não coloquem corruptos ou não façam corrupção através dos seus mandatos. Eu acho que é uma nova forma de ver. Os adversários estão vendo os seus concorrentes, que a corrupção tem que ser banida dos governos, né? Sem dúvida. Infelizmente, né, nos últimos anos no nosso país, nas últimas décadas, né, aquilo que deveria ser a exceção e deveria, quando identificado, ser punido de forma absolutamente dura, porque quando há o roubo do dinheiro público, está se roubando não é apenas o dinheiro, né? Está se roubando a vida das pessoas, a esperança das pessoas, porque esse dinheiro poderia estar sendo investido na saúde, na educação, na segurança pública, enfim. Né? E nós, infelizmente, no Brasil, nas últimas décadas, a corrupção passou a ser algo corriqueiro nos governos, né? E nós temos que trabalhar para que seja o oposto, né? A probidade, a correção, a honestidade é que tem que ser a regra dos governos, para que aí sim a gente possa fazer um debate político de ideias, né? E aí entender se o caminho que o partido A ou o partido B implementa quando está governando é melhor ou pior para a sociedade, né? Mas o discurso apenas de ter ou não corrupção, ele diminui, né, a discussão democrática, né? Mas, em contrapartida, ele é um processo basilar para qualquer democracia também. Concordo, né? Contigo, plenamente. Consegue aguentar e ter estes exemplos, né, no governo do Estado e no governo federal, e aí chama a atenção no governo federal, porque era um governo que vinha corroído nos últimos 16 anos pelos maiores casos de vistos no mundo na história recente, liderados pelo PT, pelo Lula e pela Dilma, né? A gente tem uma transformação que foi aquilo que o povo brasileiro esperançosamente depositou no presidente Bolsonaro e no seu governo, né? Que honrou e não entregou nenhum caso de corrupção, né, no governo. Isso é algo absolutamente importante para esse processo de transformação que o Brasil vive, que não pode ser interrompido, né, Fábio? Não pode ser interrompido.
fizeram a corrupção virar algo corriqueiro, estão querendo voltar ao poder de forma deslavada, né, e com a maior cara de pau, querendo negar o passado, e eu tenho certeza que a sociedade brasileira não vai se deixar enganar mais uma vez. Muito bem. Deputado Rodrigo Lorenzoni, parabéns aí pela posse e desejo, em nome de todos os gaúchos aí, que vocês tenham um excelente mandato até o final do mandato, e a gente volta a conversar a qualquer momento, tá bem, Rodrigo? Obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Fábio, parabéns aí pelo trabalho da Rádio Acústica. A cada entrevista que a gente encontra novidades aí no trabalho de vocês, que passa a ser um dos principais veículos do nosso estado. Eu estou sempre à disposição. Um forte abraço a ti, a toda a equipe e a todos os amigos aí de Camaquã e da região. Muito obrigado, um abraço.